Fala, fala galera! Antes de mais nada, pedir desculpa para vocês aí que eu costumo editar o vídeo e postar ele no domingo de manhã cedinho, mas ontem no sábado eu passei o dia inteiro na rodovia viajando, visitar meus pais e meu irmão aqui em Minas Gerais. E são 9 horas de viagem aí, cheguei cansadaço, não consegui mexer com isso. Beleza? E peço desculpas também porque eu estou editando só no computador, estou sem os meus monitores aqui adicionais e às vezes fica pequena a edição, não consigo ver alguns detalhes, mas eu acho que a essência do vídeo vocês não vão perder não. Então só para mostrar aí rapidinho para vocês, a título de curiosidade, estou aqui na roça, na fazenda, Minas Gerais. E aí estou no quiosquezinho aqui, tem um açudezinho, tem a serra, ali tem uma rampa de voo livre. Enfim, é um lugarzinho bem tranquilo, vim passar uma semaninha aqui, mas eu vou dar um jeito de gravar um vídeo essa semana aí também, dar um jeito de operar um pouquinho, às vezes eu pego a televisão, uso como monitor adicional aqui. Valeu, tamo junto, então vamos lá para a operação. Galera, então estamos no vídeo aí, 20 de julho, quinta-feira, a gente entrando aí na operação. A gente já pegou uma divergência, o principal pra gente, galera, quem opera divergência não passa fome. Então ele já deu dois boxes negativos ali pra gente, tá em cima dos canais de Keltner, banda de Bollinger e no primeiro desvio da VWAP Band. Então esse é o nosso operacional principal. Não desrespeite o seu operacional. Fechado? Então a gente entrou na venda ali, colocou mais 3 linhas, 3 contratos, entrada e saída a cada 100 pontos. Nesse ponto aí, divergência lá na balança do poder e no MACD. Se você quer essas configurações, deixa aí nos comentários eu quero e preenche o Google Forms que está na descrição aí, que eu mando para vocês aí durante a semana ou no final de semana. Fechado? Lá do outro lado ali também eu sempre deixo o dólar. Quem acompanha o canal sabe ali para a gente observando que às vezes dá operação no dólar, às vezes dá operação no índice. E essa é a nossa principal tipo de operação. A gente entrou vendido um contrato, reposicionamos as ordens. Ali também um ponto relevante para a gente é 0,5% de variação para baixo ou para cima, mas a principal para a gente é quando varia pelo menos 1% e está lá no Keltner, nas bandas de Bollinger e no desvio padrão da VWAP Band. Então a gente colocou o gradeamento, deixa rolar, operação muito bem configurada aí do jeito que a gente gosta. Respeite o seu operacional. Vamos lá. Carregou um contrato, ele já deu um hit, carregou o segundo contrato e descarregou o primeiro, deu um hit ali pra gente, um hit é uma micro operação, cada hit a cada 100 pontos aí são R$20. Lá no dólar eu tô observando o que? Olha lá a divergência que ele deu naquele ponto ali, ó, tá nos canais de Keltner, divergência no BOP, divergência no MACD, primeiro desvio padrão da VWAP Band. Então ele deu um desvio bacana, teria dado uma entrada ali no final do dia 19, mas a gente já não estava mais na tela. O trabalho aí eu opero só até mais ou menos 1h da tarde. O que eu estou esperando hoje? É uma nova divergência de fundo. Ele teria que fazer 1 ou 2 box negativo ali, chegar lá próximo de Keltner e dar uma divergência para a gente. Então já estabeleci ali uma linha horizontal para saber se ele vai passar ou não. Esses pontos que vocês estão vendo aqui na tela, aqui, ó, essas 3 linhas pontilhadas, pretas, é um indicador que um colega passou especificamente para o dólar, que eu ajusto ele na primeira Petax. Então isso aqui é um ponto extremo, um ponto de exaustão também. Depois eu vou ver com esse colega se eu posso repassar para vocês esses indicadores, porque com relação à abertura ou fechamento, tem um carry trade aí e acaba influenciando essa variação percentual. Então ele está usando lá a variação baseada na primeira Petax. Depois eu vejo para vocês se a gente pode repassar esse indicador aí. Então ele já descarregou mais um contrato lá, ó, zerou, tá muito bem configurado, eu entro de novo. O que eu poderia fazer, que eu já falei com vocês em outro vídeo? No primeiro contrato, eu puxo a saída para, sei lá, 200 pontos, 250 pontos, para não ficar reentrando. Mas como a operação aqui está muito bem configurada, vocês sabem que eu opero por correlação. Lá no dólar eu estou no ponto de exaustão. Também, que se o dólar subir, normalmente o índice cai. Confere isso aí, vocês vão ver que na maioria das vezes, 99% essa correlação funciona. Então eu entrei novamente na venda. Normalmente a gente sai na média ali dos canais de Keltner. Se quiser também essa configuração do Keltner, manda pra gente, preenche o Google Forms aí que eu mando para vocês. Saiu já de novo a operação, a gente reavalia. Será que vale a pena entrar? Como é que tá o saldo? Eu olho lá, saldo R$60, deu 3 hits. A configuração de divergência está bem intensa ali. Então acho que eu vou entrar na operação aqui novamente.
Mas eu poderia também aguardar e entrar mais lá para cima, próximo do canal de Keltner. Mas eu entro na operação aí novamente, porque eu já fiz um saldo de R$60, então eu consigo trabalhar melhor essa operação. Eu estopo lá se ele romper aquele topo lá em cima, certo? Observando o dólar ali também no ponto de exaustão, vendo se ele vai voltar. Entrei, carrego de novo o meu gradeamento. Continuo observando, pessoal, a cada minuto eu vou observando a operação. Vou vendo se ela continua. Eu entrei por quê? Por causa disso. Continua essa configuração? Beleza, me mantém na operação. Não continua? Então desconfigurou, eu saio da operação. A cada momento é importante a gente estar entrando na operação, a gente se planejar antes de entrar e ir analisando a cada momento aí se ela está configurada do mesmo modo. Normalmente a gente sai na média e espera ele subir um pouquinho. Como eu já tinha um saldo, eu falei, eu vou entrar de novo, que eu consigo trabalhar essa região aí até lá no último topo que ele fez. Então no momento deu 3 hits para a gente aí. E agora carregou mais um contrato, estamos com 2 contratos carregados, a divergência confirmada na balança do poder e lá no MACD. E o dólar não perdeu mais aquele fundo, está brigando lá. Vamos ver se ele vai voltar. Apesar de que ele ali desconfiguraria para a gente a entrada, por quê? Porque ele não deu divergência, ele já fez um fundo maior, tanto na balança do poder como no MACD. Então aqui já desconfiguraria a nossa entrada. Porém ele está numa zona extrema aqui para a gente, mas se a gente for seguir operacional a risca, a gente não entraria nesse dólar aí. Lá no índice agora ele carregou mais um contrato. No momento estamos com 3 contratos carregados. Ainda temos ali no ponto de cobertura R$20 de saldo. E a gente consegue trabalhar a região. Uma coisa também que me chama a atenção é que a M20 aqui, como ela estava ficando flat, eu consigo ficar um pouco mais confortável. Se ela está muito inclinada, 45 graus, e ela vem bater aqui, é melhor sair da operação e esperar voltar. Como ela está querendo fletear aqui, dá para segurar a operação. Lembrando que a gente busca o alvo normalmente aonde? Lá no fechamento do dia anterior, o ajuste também e a abertura do dia. São pontos muito relevantes para a gente sair da operação. Então ele já saiu da operação mais um contrato, nesse momento posicionado com só um contrato. Nosso ponto de cobertura até saiu da tela. Nesse momento lá R$120 de saldo. E a gente analisa, e aí, vale a pena eu segurar essa operação? Vale a pena eu entrar de novo? O que eu poderia fazer? Puxar esse último contrato e deixar o stop na entrada, que aí eu devolveria só um contrato. Então cada um tem que definir o seu operacional, se é uma coisa bem objetiva, para cada dia você não operar de uma forma e no final do mês você não saber o que deu certo e o que não deu. Então seja objetivo no seu operacional e no final do mês analise o que está dando certo e o que está dando errado. Faça de 10 a 20 operações e depois analise todas as operações que você fez. Tá lá na média, começa a brigar, começando a crescer ali a balança do poder, apesar do MACD estar regredindo. Então eu resolvi o que? Não, vou sair dessa operação. R$120 e R$119 de saldo. Se eu fosse continuar na tela e ele chegasse lá novamente lá em cima, naquele topo, eu entraria novamente se mantivesse as mesmas configurações que me fizeram entrar nessa operação. Mas aí já estava, não estava tarde não, mas eu estava operando na conta real. Então eu fico preocupado sempre com gravar um conteúdo de qualidade aí para vocês. E depois eu vou continuar operando na minha conta real. Chegou na média de abertura do dia. É um ponto que normalmente ele dá um repique, igual quando ele bate ali na média do que eu coloquei no Keltner, que eu envio para vocês aí, só deixar um comentário. E aí eu coloquei essa tela aqui só para saber, ó, essa aqui é o dólar. Aquela entrada lá que eu falei. Então aqui, ó, ele fez um fundo maior do que esse, não daria operação, certo? Só que ele fez um fundo mais baixo depois. Estamos aqui no dia 20. Fez um fundo mais baixo. E aqui, ó, manteve o mesmo nível na balança do poder e o mesmo nível no MACD. Então aqui daria uma entrada para a nossa operação. E ele, ó, foi testar lá o outro lado de Keltner. Então essa operação do dia 20, R$100 de saldo. E é igual eu falei para vocês, quem ficasse aí, eu nem sei se eu falei, né? Eu vou dar uma super dica aí de como evitar o stop aí, ou algo que você não pode fazer. Então fica de brinde para quem ficou até o final. Agora nós já estamos no dia 19 de julho. Eu fiz a mesma coisa aqui, ó. Estou observando aqui esse ponto, para ver se ele vai dar uma entrada para a gente. Normalmente ele tem que pelo menos dar um box positivo aqui, que já é uma entrada mais arrojada. A gente não entra sem um box positivo.
Quem tem assistido os vídeos aí depois que eu mudei o operacional, que eu evoluí, sabe que a gente não entra sem um box positivo. Então, estou esperando chegar nesse ponto aqui, fazer um box positivo e eu vou analisar com relação ao último fundo que não está aparecendo aqui na tela. Lembrando também que eu sempre observo os desvios padrão da VWAP Band, balança do poder, MACD, saldo de volume aqui. Eu deixo aqui também o MACD. Eu deixo aqui também o Superdom para ver a quantidade de lotes. Ele tá aqui, ó. Aqui ele já bateu e já reverteu, ó. A quantidade de lotes para a gente ver se tem uma zona aí que vai ter briga. E também nos 60 minutos eu olho suportes e resistências, como eu já disse para vocês. Olho também as grandes empresas lá e os DIs, os juros futuros, porque eles são também inversamente proporcional ao índice. Quando os DIs estão caindo, o índice está subindo. Então dá uma olhada também no macro para você saber o que está acontecendo. Então, um brinde para vocês aí. Foi essa operaçãozinha aqui. O que aconteceu? Dia 19, um dia anterior, ele chegou nesse ponto aqui. Lembra, ele não me deu um box positivo, não chegou aqui no canal de Keltner. Só que como ele deu esse volume muito grande, e eu achei que ele ia fechar aqui num doji, eu falei, cara, olha o tamanho desse volume, uma briga muito grande. Eu vou trabalhar aqui o Keltner como minha defesa de stop, vou entrar e vou botar um gradeamento. Só que eu descumpri a regra o quê? Não deu um box positivo. Eu não vi o comprador entrando e deslocando o preço aí pelo menos 200 pontos para dar um box positivo. Então, quando você está na conta simulada, você acaba sendo um pouco mais permissivo. Se eu tivesse na conta real, eu seria bem objetivo, não desrespeitaria o operacional. Mas como eu tenho que aproveitar as oportunidades para gravar conteúdo para vocês, eu resolvi arriscar essa operação aqui. Então eu entrei, não posso considerar que deu uma divergência, por quê? Porque ainda não fez um box positivo. Eu só sei que tem fundo quando ele me dá um box positivo. Pelo menos eu sei que o comprador entrou e que a partir dali vai ficar um pouquinho mais difícil de evoluir. Então eu entrei na operação. O ruim é o quê? Que se o dólar está subindo, o índice aqui cairia. A correlação inversa que a gente opera, né? E eu não observei isso na hora também. E eu vou acelerar agora o vídeo para a gente ver como é que foi a operação. Eu mudei de monitor, botei um monitor com a resolução melhor e deixei a operação rolar. Então a gente entrou mais ou menos lá no 108,375. Essa marcação que tem na tela aí, que eu tinha entrado na operação real, vou fazendo os scalpzinhos também enquanto eu estou gravando conteúdo. Então ele pegou, carregou aí 4 contratos, eu puxei o stop lá defendido pelo Superdom, ele desceu e pegou o nosso stop. Por que eu quis mostrar isso para vocês, galera? Eu desrespeitei um operacional. Quando eu entrei, ele não tinha feito aquele box positivo ali ainda. E não tinha chegado nos canais de Keltner. Por que eu falo isso? Porque se ele chega nos canais, ele pode avançar um pouquinho ainda. Mas a maioria absoluta das vezes, ele volta dessa configuração que eu estabeleci do Keltner, baseado lá naquelas ferramentas pagas que eu estou estudando e analisando também. Mas para quem não pode pagar, eu fiz aí um paralelo para vocês. Então esse stop foi porque não deu um box contra e também não tinha chegado lá nos canais de Keltner. Então a entrada ideal da operação seria onde? Seria aqui, onde eu estopei. E olha lá, o MACD, a balança do poder. Deu divergência? Não deu. Vou voltar aqui um pouquinho só para vocês verem. O MACD está maior. Balança do poder está maior. E o MACD está maior. Então eu arrisquei uma operação confiando o quê? Um fluxo muito grande tinha dado aqui e acreditando numa defesa de fundo. Uma operação mais arriscada, que a gente vai acabar tomando mais stops, apesar de muitas vezes ela funcionar. Beleza? Galera, então é isso aí. Não esquece de deixar o like, de curtir o vídeo, comenta o time que você torce, qualquer coisa aí para ajudar a tracionar o canal. Domingão de manhã, hora do almoço aqui. Eu deixei a galera lá, a família lá, e estou gravando para vocês aí. Então o apoio que eu conto de vocês é esse aí. Valeu, tamo junto. Deus abençoe cada um de vocês. É nóis.